Bom, em resumo, a gente pode também fazer uma interpretação de que a Foz do Amazonas perdeu um aliado, que é o Randolfo Rodrigues, a defesa da questão ambiental, mas a Mata Atlântica também, por uma manifestação ontem, Rafael, ganhou um aliado, e aqui do estado do Amazonas. Conta pra gente, quem que é esse aliado do estado do Amazonas para a Mata Atlântica? Senador Omar Aziz. Eu até mandei um link aí de uma manifestação dele que está nas redes sociais. Se tiver chance de colocar, é legal. A gente tem um áudio aqui dele falando, então vamos acompanhar e depois você comenta também. Vamos nessa. Senadoras e senhores senadores, a quem interessa aqui no Senado, qual parlamentar aqui, eu vou perguntar um por um, porque a pessoa que dizer assim, a mim me interessa isso, olha o Jabutizão, é para prorrogar a regularização, aí coloca autorização para fazer gasoduto. A gente sabe qual é o nome e sobrenome disso e quem é que está por trás disso. Que quer que as leis brasileiras sejam adequadas a ele como empresário e não ao Brasil. Então, senador Efraim, não dá para confiar não, presidente Rodrigo Pacheco. Não dá, porque isso aqui não é de graça. Isso aqui não cai do céu. Isso aqui é brincadeira de empresário querendo que as leis sejam adequadas a ele, a pessoa física dele, para fazer gasoduto em Mata Atlântica. Tá de brincadeira a gente aceitar um negócio desse? Ah, não, vai para a Câmara e lá, se não sei o quê, não vai ter acordo, porque isso aqui não é acordo político, isso não é acordo pelo Brasil, isso é acordo para beneficiar um empresário que está uso e vezeira fazendo isso no Brasil. Isso é vergonhoso. Palavras duras aí do senador Omar Aziz em sessão lá no Senado, hein, Rosiane? Vamos lá. É a postura do senador Omar Aziz, o perfil dele. Quando ele entra com tudo, né? Ele põe o pé no estômago mesmo. E, aliás, eu concordo, e todo mundo que falou comigo ontem a respeito desse posicionamento dele também concorda com as palavras do senador Omar Aziz, embora haja também outras possibilidades de discussão sobre esse posicionamento dele. Mas eu vou puxar aqui pelas brincadeiras que eu achei muito interessante. Você viu que os professores estão nas ruas, a gente precisa até trazer esse assunto aqui, eu vou trazer na segunda-feira, me comprometo. Porém, houve também ironias em relação à deputada Joana D'Arc, que teve toda aquela performance altamente criticável em relação à questão do IBAMA. Eu tenho meu posicionamento, não acho, inclusive minhas expectativas sobre como deva ser um comportamento parlamentar, e não concordo com a postura da Joana D'Arc, e fico muito tranquila em falar isso, porque muitas vezes, quando Joana D'Arc foi tratada com injustiça, nós nos posicionamos aqui também. Então, fico muito tranquila de falar o que penso. Mas, independente disso, você viu que os professores colocaram lá uma fotinho de capivara e disse assim, olha, me chama de capivara e me defende da mesma forma. Então, ontem, quando o senador Omar Aziz se posicionou desse jeito, assim, algumas pessoas brincaram só que a floresta amazônica, o movimento indígena devia colocar alguma coisinha assim, me chama de Mata Atlântica e põe essa veemência também na minha defesa. Bom, eu ouvi o senador Omar Aziz rapidamente sobre isso hoje, e o que ele disse é que o posicionamento dele é e sempre será de uma defesa de uma sustentabilidade para a floresta, né, de uma preservação, mas que ela seja sustentável. Essa é a postura dele, segundo o senador Omar Aziz. Agora, Rafael, em relação especificamente a isso, só para a gente situar, é uma revisão do Código Florestal. Do ponto de vista ambiental, de tudo que é preciso ainda reparar, inclusive sobre os danos que foram muito acelerados no último governo, no governo Bolsonaro, essa revisão ainda não atendeu às necessidades de reflorestamento e tudo mais. Ela dá uma expansão no prazo de adequação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, e, portanto, também dos reparos que são necessários para essas pessoas que vão se regularizando. Então, ela estende um pouquinho mais. No entanto, tinha os jabutis, que é o que o senador Omar se posiciona aí. E esses jabutis, eles permitiam assim, uma série de explorações de obras, de não reparo, falta de estudos, de obras na Mata Atlântica, né, e de autorizações só de prefeituras, o que fragilizaria muito, muito a proteção em áreas que estão ainda em reflorestamento. Então, esse é o posicionamento do senador Omar Aziz. É um posicionamento veemente em relação ao risco e a um dano ambiental na Mata Atlântica, isso é importante,
mas também é um posicionamento que dá um pouco do tom da relação hoje do Senado com a Câmara. A gente até rapidamente tratou em algumas colunas de quanto isso está acirrada, a relação, né, a disputa por poder entre Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, e o senador Omar Aziz é um aliado, é do mesmo partido de Rodrigo Pacheco. Então, ele assume nesse contexto uma postura muito crítica e dura em relação à Câmara dos Deputados, porque esse jabuti veio da Câmara e na própria fala dele ele faz essa crítica, né, esse flagrante dessa, digamos, irregularidade, porque um projeto deve ser aprovado para um determinado fim, o jabuti é alguma coisa que não tem nada a ver com o projeto, né? Enfim, então ele também acaba mostrando nesse momento a importância que ele tem no contexto do Senado ao assumir uma linha dura em relação ao que está acontecendo, né, nessa briga Senado-Câmara. Então, tem essas duas possibilidades. Mas o que fica é que ontem o Foz do Amazonas, né, o Foz do Amazonas perdeu um aliado, o Randolfo Rodrigues, e o Omar Aziz virou aí um aliado, um defensor da Mata Atlântica.